Está conosco então Caio. Paz do Senhor, Caio. Nos ouve bem? Pai Senhor, escuto bem, tô ouvindo bem. Isso aí, né? Então eu vou deixar pro Samuel também dar esse início nessa entrevista aí. E eu tenho certeza que vai ser benção. Paz do Senhor, irmão Caio. Paz. É uma benção estar aqui, né, falando de Jesus. E como faz mais de 2 anos que a gente tem, né, esse projeto, o projeto Impactar Vidas, na rádio e fazendo evangelismo, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos entrevistados, e assim, já conhecendo, eu já vou fazer as duas perguntas, porque muitas vezes as pessoas respondem as nossas perguntas e acaba já fazendo já a segunda. Então, eu vou falar as duas para que o irmão já, entre esse tempo, possa aproveitar bem, né? E os nossos ouvintes vão ser edificados, tá bom, irmão Caio? Certo. Assim, ó, o que Jesus fez que impactou a tua vida é a primeira pergunta. O que Jesus fez que impactou a tua vida, né? E o que você está fazendo que também, né, que está impactando outras vidas a partir de que Jesus impactou a tua vida. Pode ficar à vontade, meu irmão, se apresentar e falar de onde você é, fica à vontade, é o tempo que Deus possa te usar aí. Certo. Hoje, para mim, as pessoas têm um certo preconceito, né, por jovem estar na igreja, servir a Deus tão jovem, as pessoas acham que precisa ter mais velha para servir e Deus me chamou de uma forma diferente, né, como diz as pessoas do mundo, né, por amor ou pela dor. Deus me chamou de uma forma diferente. Eu não venho do berço evangélico assim de criação, que a gente já nasce ouvindo a palavra, né? E eu não era muito de ouvir, não ouvia. E nos meus 19 anos, no dia 24/12, eu tava voltando de uma balada e meu primo, a gente veio a se acidentar. A gente bateu, foi umas 6 horas da manhã na Imigrantes. A gente bateu uns 80 por hora. E eu entrei em coma na hora que a gente bateu a moto. Eu entrei em coma das 6 da manhã até umas 11 horas, meio-dia. E aí eu tive algumas visões. E eu não lembro de todas, né? Mas eu lembro de uma que me impactou muito, que foi um momento que tava escuro, tudo escuro, e eu tava caminhando. E tava tudo escuro como se fosse um palmo de assim caminhando e não enxergava nada, como se estivesse muito vazio, como se Deus tivesse me desamparado ali sozinho, como se eu estivesse caminhando sozinho com as minhas próprias pernas. E quando eu ainda acordei bêbado, embriagado e querendo já sair pro outro dia, que era dia 24/12 de 2022. Já era Natal. Então eu pensei, poxa, eu quero continuar a minha festa, eu quero continuar a festa, né? Que era do mundo. E aí, quando eu olhei para minhas duas pernas, tava as duas pernas quebradas. Então eu fiquei sem chão. E eu perguntei do meu primo, que meu primo que tava comigo, né? E eu perguntei pra minha mãe, onde tá meu primo? Onde tá meu primo? E ela falou, ele tá internado, ele tá na UTI e tal. Aí eu não me preocupei tanto, eu me preocupei mais por mim, né? Porque se ele tava na UTI e eu também tava dessa forma, eu prefiro olhar para mim para ver como é que eu tô, né? Para ver como é o meu estado. E passou 2 dias, foi dia 26, 27, já as visitas não podia mais ficar comigo ali, então eu ficava sozinho e as enfermeiras que iam cuidar de mim. Dali, elas já vinham falando sobre Deus para mim e eu ainda tava com os ouvidos tapados, né? Eu não querendo ouvir. E quando minha mãe foi me visitar, ela falou para mim, ela falou, olha, Caio, seu primo faleceu, mas aí eu já tinha feito uma cirurgia, né? Ela sabia que talvez eu não suportaria, né? Seu primo faleceu e conversou comigo, a gente chorou e tal. E para mim não caiu o mundo ainda, né? Eu fiquei chorando, mas não com o sentimento de que eu também tava muito remédio na veia, né? E eu fui fazer uma cirurgia, fiz outra, e para mim mais ou menos caiu o mundo, assim, que eu perdi a vontade de comer, vontade de beber, né? Fiz uma cirurgia, uma das minhas pernas foi fratura exposta, que foi a esquerda. E a direita foi meio que quebrou por dentro, sabe? E essa fratura exposta foi a que mais me deu trabalho e que me deixou no hospital. Eu fiquei 1 mês e meio no hospital. Então, passou uma semana, eu fiz uma cirurgia, não deu certo. Eles costuraram a perna e ficava com muita secreção com pus, né? Essa misturação. Então, era meio que a bactéria reagindo na minha perna. E eu não sabia. E passou outra cirurgia, não deu certo de novo.
E nessa segunda já tava umas 2 semanas por aí. E aí eu, caramba, por que não tá dando certo? E nesse tempo, meu pessoal, meus familiares iam me visitar e tal, e via eu daquela forma, tudo quebrado, já não aguentava mais me ver assim, né? Com as pernas quebradas, tava já magrinho, já tava pálido, assim, as pessoas já estavam com medo e já não queria mais me visitar. Falou, poxa, eu não quero ver ele dessa forma, eu não quero mais visitar ele. E assim eu fiquei sozinho. Quem ficou me visitando foi minha avó, meus irmãos, minha mãe. Minha mãe passou parte do tempo assim, que eles intercalaram o tempo de me visitar, né? E na terceira cirurgia que eu ia fazer, para ou colocar a placa, ou decidir o que ia fazer, eu tava muito pálido e muito magro, né? Então eles fizeram o exame em mim e eu tava com anemia. Então eu não podia ir para fazer a cirurgia, senão eu não ia aguentar. Aí. Então eu precisei receber doação de sangue e como é que eu posso dizer? Aí eu poderia ir para a cirurgia, eu fui, né? E no que eu voltei, que médico nesses tempos, ele achava que eu era aqueles motoboy doido que tava em cima da moto fazendo loucura. Não sabia que eu tava na garupa, eu nem sei andar de moto e nem por que eu estava em cima daquela moto naquele dia, né? Mas aí ele chegou em mim frio, ele falou: "Olha, você vai perder sua perna, você já procura uma prótese porque já era sua perna. A gente não tem antibiótico para controlar e é você e Deus e você ver direitinho com os seus familiares. Quando eu tava subindo pro quarto, minha mãe, ela já tava me esperando, né? Mãe é mãe e tem aquele amor grande. E o médico já foi lá nela e já foi frio, que eu ia perder a perna e tudo. Minha mãe chegou a passar mal e desmaiar, né? Então eu subi, eu já subi chorando assim, com o mundo caído pra mim. Eu falei: olha, é só continuar sem beber, sem comer, que já era. Eu já vou morrer mesmo, deixa assim mesmo, sem sentido nenhum a vida tava pra mim. E foi um momento que minha mãe teve que ir embora. Ela por passar mal, eu falei: olha, mãe, também não fica me vendo assim dessa forma, pode ir embora. Eu não quero que você me veja dessa forma, né? E aí ela foi embora e as enfermeiras que cuidaram de mim, elas começaram a pregar o evangelho para mim. E para mim, eu sinto hoje que foi um apelo que Jesus chegou naquele momento, que já eu já tinha desistido de tudo. Ele falou: olha, você quer aceitar eu como seu Senhor e seu Salvador? E partiu daí a minha vontade de querer servir a ele, de ver o que ele poderia fazer na minha vida, né? Porque ali era um momento de apelo. Ou eu quero, ou eu sigo com as minhas próprias pernas continuando da vida que eu sigo, ou eu sirvo a ele. E aí eu comecei a crer, aí elas falando a palavra e tal, e orava por mim, e Deus muito usava elas para falar comigo. Então eu fui crendo e ganhei uma Bíblia lá, e lá no hospital eu comecei a ler e tal. E eu comecei a fazer muitos propósitos com Deus, orar de manhã e de noite. E também a minha avó, ela é do círculo de oração, a gente não era muito próxima. Então ela ficando sabendo disso, ela falou pros irmãos, né, orar por mim. O círculo de oração levantou um clamor por mim. Às vezes minha avó falava para mim que eles estavam orando, eu sentia na minha alma o clamor deles, sabe, por Deus, assim. Deus me abraçando, a igreja e tal. E eu fiz um propósito com Deus de 7 dias, mais ou menos, 7 dias por aí. E no sexto dia, que eu tava cuidando da bactéria e me recuperando, voltando a comer, porque um irmão falou que era um processo de nanificação. Quando a gente tá meio depressivo, sem uma presença de Deus assim tão firme, a gente vai perdendo o gosto de comer, de beber, né? E depois fui me voltando, eu fui me saciando da palavra e voltou a vontade de comer e de beber. Então, eu fiz esse propósito com Deus e foi dando certo, foi dando certo. Quando fez 6 dias, eu ia para uma cirurgia, que essa era definitiva. Já a bactéria já tinha corrido muita carne da minha perna, já estava assim, o osso mesmo. Se eu mostrasse a ferida, dava para ver o osso. Então eu fui para a cirurgia, graças a Deus eu consegui ir sem doação de sangue e tal. Fui e deu certo. Subi pro quarto feliz, graças a Deus deu certo. Eu tive que colocar a gaiola porque a bactéria correu 5 centímetros. E eu tô com ela ainda hoje, né? Por causa do processo é demorado, né? E no sétimo dia, que eles esperaram 24 horas para observação, né? No sétimo dia do meu propósito com Deus, e depois de 1 mês e meio, o médico chegou em mim e falou: você tá de alta. E eu, caramba, poxa, de alta? Eu tenho uma bactéria para cuidar, a outra perna para fazer cirurgia, que a outra perna, o joelho estava quebrado ainda. Mas só que ele tava com a tala imobilizado, né? E aí eu, caramba, de alta.
e ele saiu, porque era aquele médico frio lá que, tipo, não tá nem aí pra nada, pra vida, pras pessoas, né? Mas eu preciso de uma explicação e tal. E a enfermeira, olha, ele deve estar confuso e tal. E aí, o outro médico chegou para me explicar. Ele falou: olha, a bactéria, a gente não tinha um antibiótico para tratar. A gente até eu fiz uma sessão de hiperbárica e tal. E ele falou: a gente não tinha um antibiótico para tratar, mas ela tá bem controlada. Quando você chegar em casa, você termina de matar essa bactéria. Você tá de alta, essa gaiola vai ajudar você a recuperar esse osso, vai ser demorado, você vai regulando em casa. E a outra perna tá colada, por ela ficar imobilizada, você pode só ir forçando que ela vai dobrar e você vai voltar a se recuperar em casa, né? E graças a Deus, Deus me deu essa bênção, me deu essa segunda chance. E no correr dos anos, eu já tô 1 ano e 7 meses com a gaiola ainda, né? Eu clamei muito para Deus, eu continuei no caminho com Deus, né? Porque eu vi que ali foi um momento diferente da minha vida, que eu nunca tive uma experiência com Deus quanto eu tive lá no hospital. Então eu queria mais um pouquinho daquilo. Então eu não fui para casa da minha mãe, eu acabei indo para casa da minha avó, que tinha mais estrutura para cuidar de mim, por causa das 2 pernas quebradas e tal. E meu avô, ele veio me pregando o evangelho, e a palavra vem entrando no meu coração, sabe? Entrando na minha alma, que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então ela veio entrando de uma forma, e Deus veio me dando força. E eu clamei a Deus, eu fiquei 1 ano com essa gaiola, e eu clamei a Deus, eu falei: Deus, tira de mim, Pai, tira de mim. E eu acabei comparando essa passagem com a de 2 Coríntios, aqui, capítulo 12, e Paulo, aqui, ó, peraí, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: o apóstolo Paulo estava clamando por Deus, né? E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, que eu interpretei como se fosse a minha gaiola, e me tocou na alma. E a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim os espinhos e o diabo atormentando a vida dele, né? E Jesus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo falou: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habita em mim. Então eu creio que nesse momento de fraqueza era onde o poder de Deus, a presença de Deus estava na minha vida. Então eu senti de passar pelo processo, porque Deus, quando a gente vai saindo do mundo, ele quer que a gente passe por esse processo. E tá eu ali, tô aqui eu na caminhada e mudando, sabe? Cada vez mais próximo de Deus, e que eu queria transmitir isso pros jovens também, né? Que é um momento que todo mundo precisa de Deus. A gente às vezes passa por momentos que a gente precisa, sabe, de Deus. Irmão, assim, ó, é um testemunho muito forte e atual, né? Porque realmente a gente vê situações a qual Deus ele permite para que a gente possa termos um contato com ele, né? Realmente é forte esse testemunho, e a gente se identifica porque realmente o que Deus faz, ele sempre mostra a sua graça, e o tema de hoje é sobre a graça, né? Graça de Cristo, ele tem nos alcançado. E uma coisa que me chamou a atenção quando tu falou no início ali, é que muitas vezes pessoas olham para nós, e vê nós como jovens, e estamos aprendendo, estamos no processo. Eu não estou falando de mim, eu quero falar de você. Eu quero que os ouvintes saibam do Caio Gabriel Soares, né, que está um entrevistado de hoje, de São Paulo. Sim. E eu quero dizer para você que uma vez que aconteceu, só para dar a introdução do que eu gostaria que o irmão assim continuasse, eu estava em Juí, onde o pastor Gilmar Santos estava pregando, e eu estava meio assim, não quero escutar nada, vou lá para fora. E porque eu não tenho medo, não tenho coragem, eu me sinto muito jovem. E quando ele falou bem alto, com aquela voz forte que conhece o pregador, ele falou: tu tá com medo do quê, rapaz? Tu tá com medo do quê, rapaz? Porque tu é jovem? Não, eu uso quem eu quero. E eu voltei. E nesse sentido, eu quero fazer essa pergunta.
eu sei o que Deus fez na tua vida, eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão sendo impactados por esse testemunho, e muitos não conhecem esse poder, muitos não conhecem o que Deus está fazendo, ainda continua fazendo, e nós não podemos ter medo por sermos jovens. Quem capacita nós é o Espírito Santo, é Deus que nos conduz. E falando sobre isso, eu quero dizer para você o que realmente, agora, apresentando o irmão, o que o irmão está fazendo aí em São Paulo, aonde foi designado alguma missão, aquilo que Deus levou para te falar ou trabalhar na obra do Senhor, e para os nossos ouvintes também saber realmente o que você está impactando outras vidas através do teu testemunho e também, né, no teu trabalho no reino. Não sei se você fez me entender aqui. Aham. Num momento assim, eu tô num momento de solo assim com Deus. Parece que ele. Não parece, né? Mas é um momento que ele me leva para um deserto, sabe? Que ele quer ter um particular comigo. E nessa mudança, assim, eu tô há um ano separado dos meus amigos, né? Que era do mundo, que a gente saía e tal. E em relação a esses jovens, quando ele me conhece, eles parecem que tem que me conhecer de novo, porque Deus fez uma nova criatura, né? Que diz a palavra que aquele que crê em mim, nova criatura é, e todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E eles, ouvindo esse testemunho, eles estavam no dia do acidente, que eles estavam na balada comigo na hora da volta, eles me viram no último dia e me vê hoje, eles não vê a mesma pessoa. Então eles me conheceram e falam, Caio, esse é Deus, esse é o Deus que eu não conheço, porque a maioria dos jovens também não tem esse contato com a palavra de Deus, né? Eles preferem não ouvir, às vezes o crente é aquele chato que quer parar ele para ficar falando um monte de groselha, mas não é assim, a palavra de Deus mesmo é viva, que muitos jovens hoje não sente isso, sabe? Esse desejo de buscar. Então, às vezes, até esse meu jeito de falar do quão Deus é vivo em nossas vidas, não é aquele Deus morto da cruz, é aquele que reviveu depois de 3 dias e que hoje habita em nós, sabe? Que reaviva o nosso ser. E em Hebreus 1:9 fala assim, porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então, ele nos ungiu para transbordar, sabe? Transbordar o Espírito Santo para as pessoas que não conhecem, sabe? E para mim, eu creio que o meu chamado também faz parte de mostrar para o mundo o Deus, sabe? A presença, sabe? A forte presença que ele tá nas igrejas, entendeu? É forte. É forte. Não sei se o Marcelo ou o Moisés, ele tem também alguma pergunta para o nosso irmão Caio. Sim, ontem até estava falando com o Caio, né? A gente conversou aqui também ontem, fizemos alguns testes e nós estávamos falando a respeito disso, né? E vem bem de encontro o que o Caio acabou de falar, né? A missão pela qual nós somos chamados para impactar, né? Eu tenho a certeza, né, Caio, que a tua missão aí, pelo que a gente já pôde ouvir um pouco do teu testemunho, né? Que é esta missão de mostrar Cristo para esse mundo de um jeito diferente. Né? A mesma forma que nós aqui do Projeto Impactar Vidas estamos com esta missão de não levar esse Jesus que morreu, que está lá na cruz, esse Jesus que viveu ao 3º dia, que cumpriu a sua promessa, que apareceu aos seus discípulos, que ascendeu-se ao céu, que deixou uma missão para os discípulos, que hoje somos nós, a igreja de Cristo. Né? E é quebrar um pouco também desses paradoxos, né? de questão de religiosidade, mas sim mostrar para o mundo um Deus que aceita a criatura da maneira que ela quer, só que ele quer mudança nas nossas vidas, né? É mostrar para o mundo esse Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma, né? Não é o Deus morto lá da cruz, mas é o Deus vivo que nos resgata do mundo, né? Isso. É forte. É forte, Caio. Se tem um testemunho que edifica a quem conhece a Cristo, é essa, né? Que Cristo, ele faz algo extraordinário, ele não faz nada sem ter um propósito. Então, Deus nos uniu para isso, Deus nos uniu, o Caio, Deus uniu a igreja, nós todos estamos ligados no mesmo Espírito, conectados nesse mesmo sentimento, e isso faz que a gente tenha esse zelo, este amor, que muitas pessoas até mesmo não conseguem entender porque nós falamos ou porque nós estamos aqui fazendo o que estamos fazendo. Porque existe um propósito maior, é um propósito de que realmente Deus quer nos levar para com Ele. Nós não somos desta terra.
Nós somos peregrinos e forasteiros, mas temos uma missão. E nós não podemos parar, nós não podemos retroceder, nós não podemos ficar à mercê de tantas coisas e não ter alguma atitude. Nós temos que aproveitar. Hoje, eu estava refletindo com a minha esposa e eu falava bem assim para ela, como Deus ele é maravilhoso. Até quando foi Caim e Abel, e foi uma pregação que me chamou muita atenção, é que Deus ele falou com Caim. Deus falou com quem ia errar. E Abel falou com pessoa que Deus, Abel falou com Deus, o que eu posso oferecer a ti? Então quer dizer que Deus fala com todos, quem está na sintonia, quem não está. E muitas vezes a gente acha que está fazendo algo bom, mas a gente pode prejudicar no final. Então, com essa reflexão, a gente pode dizer, ainda há chance, ainda há oportunidade de você não fazer o que você estava pensando em fazer errado, mas aproveitar o tempo que temos hoje e não fazer o que muitos estão fazendo, né? Aquela rotina de espiritualidade, mas fazer o novo para Deus, o sincero para Deus e não praticar as coisas erradas como nós víamos fazendo no passado, como o Caio, o nosso entrevistado aqui, ele falou na sua vida que passou esse período e precisou ter esse choque de realidade para hoje poder falar para muitas pessoas. Então, Caio, que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, te usando como instrumento vivo nas mãos do Senhor. E eu gostaria que você deixasse aí uma breve meditação para os nossos ouvintes, para todos que estão na sintonia da RW Palma, aqueles que vão estar assistindo também no canal. Eu tenho certeza que pode, através desta palavra, até mesmo fazer aquilo que realmente o Espírito Santo quer, e é ser instrumento nas mãos do Senhor. Fica à vontade, Caio. Olha, Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. O que ele passa para a gente é essa cruz que a gente carrega, é o velho eu. Quando a gente passa a ser seguidor de Jesus, a gente começa a renunciar a algumas coisas, mas não é para o bem da religiosidade da igreja, é o bem para Deus. Essas pessoas a gente às vezes debate, mas faz isso em obra de Deus, sacrifica o seu velho eu, e vai aumentando contato com Deus, para ver se não é Ele quem aprova. Quanto mais a gente sacrifica as coisas, mais próximo de Deus a gente fica. Então a gente vai vendo a presença de Deus mesmo, aquele ser imenso que a gente nem imagina o quão grande Ele é. Então essa cruz que a gente carrega, Cristo vivendo na gente, como é que eu posso dizer? É o próprio Deus se manifestando em nós, é o Deus purinho. É isso que eu queria deixar para os jovens. Né, então, a gente agradece aí a entrevista do Caio, né, esse lindo testemunho. O que o nosso Deus, eu sempre falo, a gente está falando aqui, né? Ele não mudou. Né? Você que está pela RW Palma aqui com a gente conectado, você também que vai ouvir esse testemunho pelo canal do YouTube. O nosso Deus não mudou. Uma prova disso aí, a prova viva, é o Caio, que Deus opera milagres, né? Que Deus resgata, que Deus tem esta preocupação em nos trazer para próximo dele, né? E por isso que ele prepara, às vezes, por meio de caminhos, às vezes até que a gente não entende, como foi o do Caio aqui, né? Sofreu esse acidente, né? Isso me faz lembrar também a mensagem que o irmão pregou já pela manhã, ali na Palma 2, né? O irmão Elvio, né? A história de José. Né, Deus proporcionou um caminho meio que difícil para ele, né? Cair dentro de uma cisterna, dentro de um poço, ser vendido por 20 moedas de prata, né? Como um escravo aleijado pelos seus irmãos, mas Deus preparou este caminho para levar José até o Egito e fazer governador e lá na frente suprir a necessidade de uma nação. Então é isso que o nosso Deus faz, né? Eu quero agradecer o Caio, né, pela entrevista. Também quero agradecer que está conectado com a gente, o Éder, que fez essa ponte com a gente aí, fez essa indicação do Caio. Um grande abraço ao Éder, a Raquel, aos nossos ouvintes aí, amigos de todas as regiões aí que estão conectados. E o Moisés também, o Samuel, quiser fazer algum agradecimento aí, então com a palavra. Deixa o Moisés primeiro, depois eu falo. Posso dar uma rapidinha? Pode, fala. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, toda a honra e toda a glória dada a Ele por hoje estar aqui, é tudo por conta dele. E segundamente pelo irmão Éder também, de ter me passado o contato de vocês para me dar essa oportunidade. E é isso, agradeço em nome de Jesus. Amém.
A gente queria agradecer o testemunho, realmente, como o Samuel colocou muito bem, né? Foi um testemunho bastante forte, né? Essas histórias são muito boas porque elas sempre aquecem nossos corações. A gente vê que verdadeiramente Deus continua fazendo milagres, né? E através de situações muitas vezes extremamente dolorosas, né? Mas Ele manifesta o seu poder, né? E permite com que a gente se achegue mais na sua presença, né? Com certeza um testemunho que muito nos edificou, né? E mostra como Deus ele ainda é o mesmo, né? Muitas vezes a gente não escuta mais essas histórias, né? Envolvendo o poder de Deus, mas elas ainda são reais, né? Deus continua fazendo muitas coisas em favor dos seus filhos. Então, verdadeiramente, tudo isso edifica bastante a nossa fé. Quero também agradecer, Caio, por essa oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui, né? E eu tenho certeza que, né, saindo daqui, nessa programação de domingo, a gente vai ter outro entendimento, né? Porque cada tempo o Senhor tem nos dado uma experiência nova. E que Deus continue te abençoando, que Deus continue te iluminando, tendo sabedoria, graça, e aonde tu for, possa impactar muitas vidas com a tua experiência, que tu vai ter, é o processo. Cada tempo tem algo muito extraordinário de Deus para nós, e por isso aproveite essa sua oportunidade e saiba que nunca vai ter aquele vazio com aquela pessoa que tem Cristo na sua vida. Então, passar isso para outros também nos alimenta, curar outros também nos cura, e fazer o que Deus quer que a gente faça realmente também transforma as nossas vidas. Porque então eu digo para você, não tema por ser jovem, não tema por ter muitas vezes dúvida de tantas coisas. O ministério de evangelizar, o ministério de ganharmos almas tem um confronto com nós mesmos, mas o nosso objetivo é chegar até o céu. Caio, se eu não nós não tivermos juntos, não termos um contato assim físico de nós se apertar a mão e apertar e dizer, irmão, nós estamos no reino, nós vamos se encontrar no céu. E aquele dia nós vamos fazer uma grande festa, porque a gente esteve aqui no domingo falando sobre um testemunho forte que Jesus fez na tua vida. Tá bom, Caio? Deus abençoe o irmão Éder também, a todos que estão na sintonia, que Deus abençoe teu ministério, tua vida, em nome de Jesus, Caio. Graças a Deus. Também. Que Deus possa abençoar. Amém. Isso aí, valeu, Deus abençoe. Obrigado, Caio. Você está ouvindo o programa Impactar Vidas. Ouça pelo site rwpalma.com. Senhor Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, e agradecemos por esta oportunidade. Senhor, aonde podemos ouvir este lindo testemunho no dia de hoje, sabendo que o Senhor é o mesmo, que não mudou, que o Senhor continua operando milagres, operando maravilhas, salvando, curando e libertando. Abençoa cada ouvinte que está com a gente, estes que estarão ouvindo esta gravação, Senhor, no canal do YouTube. Sede conosco, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo, que possamos manter dentro de nós esta viva esperança da salvação, esta alegria da salvação e aguardarmos, Senhor, ansiosos pelo grande dia da Tua vinda. Nos abençoa, nos dê um restante de fim de semana e domingo abençoados, guardado nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, meu Deus. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe, muito obrigado pela audiência. Valeu, Samuel, valeu, Moisés, Raquel, equipe do Projeto Impactar Vidas, e como o Samuel falou, a sua conexão, que é muito importante aí para nós divulgarmos a palavra de Deus. Só Jesus salva, Cura, liberta, transforma, e em breve voltará. Juntos até o fim. Deus abençoe, valeu. Deus abençoe, até mais.